O Influenciadores está de volta, recebendo o engenheiro e empresário Dinalvo Carlos Diniz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará. Estado esse, doutor Dinalvo, que abriga a Companhia Siderúrgica do Pecém, inaugurada oficialmente no ano passado, mas para que a CSP saísse do papel, foram investidos aí ao longo de 4 anos de obras 5,4 bilhões de dólares. Essa é a maior obra que o Ceará já teve na sua história até hoje? Sem dúvida, disparadamente a maior obra. Tanto em volume de investimento, como em aplicação de mão de obra, em fornecimento de equipamentos. Então ela é uma obra superlativa aqui para o nosso estado. Uma obra com recursos privados. Recursos privados. Você chegou a visitar várias vezes esse canteiro? Tive várias vezes no tempo da construção e depois na inauguração eu tive a oportunidade de fazer uma visita quando eles fizeram o primeiro embarque lá das lâminas de aço. O senhor lembra, como presidente do sindicato, o senhor lembra quantos trabalhadores a CSP chegou a ter no chamado pico da obra? Eu tenho uma informação de 8 mil empregados, o número máximo assim, que eles empregaram, que eles tiveram lá. Pessoas de vários estados do Brasil devido à especialização que eles demandavam, né? Nós não tínhamos no segmento de montagem, expertise, trabalhadores com expertise para fazer. Então tinha gente do Rio de Janeiro, muita gente do Maranhão, por conta de alguma montagem que foi feita lá. E os coreanos que vieram, né? Isso aí, mas a gente chegou a ter 8 mil empregos efetivos, empregos diretos dentro daquele canteiro. Como é que o senhor avalia hoje, após a conclusão dessa obra, como é que o senhor avalia esse empreendimento? Na época, para a vinda da CSP para o estado do Ceará, os empresários do setor atuaram também no sentido de incentivar, de apoiar a vinda desse gigantesco empreendimento para o estado do Ceará? Sem dúvida, porque o nosso setor, como eu lhe falei no bloco anterior, toda infraestrutura está vinculada à nossa categoria. Então, o empreendimento desse porte, nós não poderíamos ter ficado de fora no sentido de incentivar e procurar trabalhar e ajudar da maneira que fosse possível a sua implementação. A gente pode falar que a Companhia Siderúrgica do Pecém ou foi, digamos, um divisor de águas na história da indústria da construção pesada do estado do Ceará? Sem dúvida, pela grandiosidade da obra, né? Nós tivemos obras, por exemplo, o Castanhão foi uma obra emblemática aqui para nós pelo tamanho mas nenhuma com as características e as dimensões da CSP. Sem dúvida é um marco. Ou seja, credenciou o Ceará a receber obras, a partir de agora, a receber obras desse porte, obras superlativas? Sem dúvida, Celso. E o Ceará, os governos do Ceará, eles têm realmente se preocupado com esse tipo de atração de investimento, dotando o Estado da infraestrutura para recebê-los, porque não é simplesmente tu conseguir trazer a CSP. A CSP, a reboque dela, você tinha que ter acesso, você tinha que ter água, você tinha que ter o porto. E o Estado cumpriu essas tarefas a tempo e a hora, e a CSP veio. E, para grande surpresa, uma surpresa feliz para todos nós, é que ela antecipou todos os cronogramas que ela tinha em termos de produção. O que ela estava pensando que ia produzir daqui a 5 anos, ela já está produzindo hoje. E é testemunho, eu ouvi esse testemunho do CEO da CSP, da surpresa com a dedicação, eficiência e produtividade dos empregados cearenses que lá estão. Foi uma grata surpresa para o grupo que eles não tinham avaliado isso. Ou seja, produzindo antecipadamente, como o senhor colocou, e também incrementando o PIB do Ceará. Sem dúvida. De maneira considerável. Considerável. O que a CSP deixa de imposto aqui para nós eu não sei, eu não tenho esse dado, mas talvez ele tenha mais do que duplicado a receita. É um dado que realmente eu não tenho, eu estou fazendo só um exercício aqui.
Nós estamos falando de uma companhia siderúrgica, mas é importante dizer também que essa siderúrgica faz parte de um complexo, né, que também abriga outras empresas e, consequentemente, outras obras, correto? Sem dúvida. Na hora que o empreendimento desse porte ele se estabelece em determinada região, aquela região passa a ser objeto de estudo por todos os outros segmentos que estão com capacidade de investimento e tem algum projeto na carteira procurando um local. Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha um porto. Qual foi o grande atrativo aqui do nosso? Foi ter um porto. Fizemos o porto, ainda está sendo ampliado e tal. A CSP vislumbrou aquilo ali e veio para cá. A reboque dela, aí lá vem termoelétrica, aí lá vem outras coisas. E isso é um cordão que vai se puxando. É uma linha que sem fim em termos de benefícios de empresas que desejam se instalar. O senhor falou do porto do Pecém e o governador Camilo Santana anunciou, né, ainda para esse primeiro semestre de 2018, a conclusão da segunda ponte de acesso do porto do Pecém. Isso, aumentando ainda mais a capacidade do porto, que isso é que é importante. Você ter um porto de operação difícil, de operação retardada, ele deixa de ser interessante. Você ficar com o navio atracado esperando numa fila, o custo disso inviabiliza qualquer empreendimento ou qualquer importação, né? Então, quanto mais eficiente nós formos em termos de porto e tal, nós vamos ganhar ponto com isso. E mais empresas virão para o Ceará, se Deus quiser. O senhor falou aí de mais empresas virem para o estado. Como é que o senhor vê o tema refinaria? Olha, a necessidade da refinaria é latente. É claro demais a necessidade de uma refinaria aqui. O setor nosso de construção pesada, que nós aplicamos asfalto. O Ceará tem lá no Mucuripe uma fábrica de asfalto que produz 20 mil toneladas de asfalto mês. E a nossa demanda, não só interna do Ceará, mas a demanda a partir do Polo Ceará, é em torno de 40 mil toneladas mês. O dobro? O dobro. O que era que a Petrobras fazia anteriormente? Ela transportava da refinaria do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, ela trazia por navio isso para o porto e vinha para cá. A história, os números da Petrobras nós não temos acesso, mas o que nos vaza hoje é que isso tinha um subsídio e que era deficitário e a Petrobras fazia em desfavor da economia dela e tal. O fato é que hoje não faz mais. Então, o que é que acontece? Nós temos uma demanda de 40 mil e uma oferta de 20. Então, nós estamos desbalanceados. Cabe, sem dúvida nenhuma, uma refinaria aqui no Ceará. E aí o senhor fala de estradas, o complexo industrial e portuário do Pecém, obviamente tem uma localização estratégica, né? E em breve vai estar sendo servido por duas rodovias duplicadas, a CE 155 e a BR 222. Ou seja, acesso de mais qualidade ainda, né? Agora, para o sindicato, para a categoria, para o setor, qual a importância das rodovias, né, para a indústria da construção pesada? Bom, a importância é que a execução das obras são entregues a empresas nossas filiadas. Quer dizer, são obras que vêm para o nosso setor. E, felizmente, essa obra da duplicação da 155 é uma empresa nossa afiliada, uma empresa local que está em fase de conclusão. A duplicação da rodovia federal, não, ainda foi licitada, mas ainda não houve o início. É uma empresa de Minas Gerais que vai executar essa obra. Mas a importância dessas obras no nosso setor é vital. E tem outras estradas, né? Estou lendo aqui, doutor Dinalva, a duplicação da CE 040, que dá acesso ao litoral leste do estado do Ceará, e também a retomada de uma importante obra para toda a região metropolitana de Fortaleza, que é o próprio anel viário. Sem dúvida. O anel viário, houve percalços com a primeira licitação, o consórcio que detinha esse contrato passou por dificuldades, o contrato foi rescindido, o governo do estado relicitou a obra, outro consórcio também não era daqui, ganhou a obra e não levou a cabo, e o
o Estado está chamando agora o segundo colocado nessa licitação que ele fez, para assumir a obra que esse consórcio está deixando. Então a gente espera, o setor espera que em pouco tempo, questão de semanas, essa obra comece a andar, que realmente é uma obra importantíssima para... Não se concebe Fortaleza com o trânsito, o tráfego pesado de caminhões passando por dentro da cidade. Esse anel viário e o anel, o outro anel que o Estado pensa para fazer isso, dependendo do governo federal, também é importantíssimo para tirar esse tráfego de caminhão de grandes cargas de dentro da cidade, da região metropolitana. Ou seja, é também uma obra importante para toda a cadeia produtiva da indústria pesada. Sem dúvida, sem dúvida. Produção, implica em custo, em logística? Implica em tudo que você imaginar dessa obra. Ela benefício a partir da concepção dela. Né? Na hora que ela é concebida, você já começa a instalar alguns equipamentos, posto de gasolina, algumas outras coisas de infraestrutura viária que tem. Depois vem a construção, que o setor é beneficiado com a construção. E o benefício que a cidade vai ter de tirar do seu trânsito esses caminhões pesados. E já que nós estamos falando aí de logística, foi com bons olhos que a indústria pesada viu a concessão do aeroporto de Fortaleza para a iniciativa privada, mais propriamente para a empresa alemã Fraport? Sem dúvida, Celso, porque nós estávamos aqui na mesmice. Esse órgão estatal que mantém os aeroportos todos daquela maneira, engessado, com muita dificuldade, o aeroporto cheio de muriçoca, quando chove tem goteira, o daqui nem tanto, mas tem alguns por aí que... Mas era a maneira de se administrar. Na hora que você entrega para uma empresa do porte da Fraport, que administra grandes aeroportos no mundo, com sucesso comprovado, então nós só temos a ganhar com esse tipo de atitude. E aí vem um problema seríssimo, que é o quê? Os entraves da burocracia e dos órgãos de controle em relação a uma obra que era contratada, não foi levada a cabo, e hoje a Fraport está sem poder mexer com o que seria a ampliação do terminal. Porque o consórcio que saiu está demandando na justiça contra a Infraero, questões de se fez concreto, se não fez, se o ferro está lá, se não está. E resultado, o aeroporto ainda tem demandas judiciais em cima de um consórcio que contratou e não fez, foi embora, e nós estamos amargando ainda esse dissabor com essa má contratação. Na prática, isso pode significar atraso no cronograma? Já significa atraso, sem dúvida. Eu não conheço o cronograma da Fraport, mas sem dúvida já era para ter alguma ação em relação à construção da ampliação do terminal de passageiros. O senhor, enquanto engenheiro, e obviamente o senhor já passou várias e várias vezes, né, pelo terminal de passageiros de Fortaleza, na sua avaliação, toda aquela estrutura, né, que está lá a céu aberto, ela pode ser aproveitada ou não? Na minha opinião, sim. Alguns cuidados adicionais em relação à desoxidação de ferro, a algum reparo de concreto e tal, mas ela, com certeza, ela pode ser aproveitada. E logo ali pertinho do aeroporto de Fortaleza, doutor Dinalvo, está o VLT, né, que é o veículo leve sobre trilhos, que deve também ser concluído até o primeiro semestre desse ano. É outra grande obra importante para Fortaleza? Importantíssima. Podia ter, se o governo tivesse tido um pouco mais de cuidado que eu digo o seguinte, o Brasil ele tem uma mania de soltar obra sem o planejamento adequado. O que é que houve com o VLT, que ele está tão atrasado? Falta de desapropriação. Então, licita a obra, a empresa pode trabalhar aqui, não pode trabalhar ali, fica a obra toda cortada e, no fim, uma obra que você teria condição, se tivesse apropriado, ter feito em um ano, nós vamos aí para 6, 7 ou 8. Então, esse planejamento é que a administração pública tem que começar a cuidar, olhar com mais carinho, porque não é só a boa notícia de dizer vou começar ou estou fazendo,
que vai agradar a população. O que vai agradar a população é uma obra que tenha começo, meio e fim nos prazos estabelecidos e acabou. Essa é a obra que todo mundo ganha. Agora, a obra que se arrasta, que não termina, isso é coisa de país atrasado. A gente tem que sair dessa cantinela. O quanto a desapropriação dificulta o andamento de uma obra, especificamente a desapropriação? Celso, o problema da desapropriação hoje é o seguinte: os órgãos de controle, eles não admitem que o Estado faça uma desapropriação, ele paga um imóvel se não existe a documentação daquele imóvel. E na hora que tu tens um imóvel na margem de um rio, ou tem um imóvel na margem de uma ferrovia, com certeza aquele imóvel foi feito de maneira irregular. Porque aqui são áreas que têm um espaçamento, tem uma faixa de domínio, como se chama, e ele não poderia jamais ser construído ali. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse imóvel não tem documento. Aí, o Estado só pode pagar se tiver documento. A pessoa não tem o documento. E aí, como é que resolve? Dá no que dá. Haja demora, aí você tem que construir, como fez o Estado, construir conjuntos habitacionais para pegar aquelas pessoas, para tirar daquele imóvel e colocar no outro. Quer dizer, aí é uma indenização de outra maneira, mas isso tudo gera atraso. O meio ambiente também pode ser um entrave? Tem sido. Os órgãos de licenciamento, eles têm que ser mais ágeis, mas eu não vejo nenhum órgão de licenciamento que tenha feito coisas que não sejam republicanas. O que é que nós temos visto? Nós tivemos recentemente aqui no Brasil, no tempo da transposição do São Francisco, um padre italiano que fez greve de fome e atrapalhou a transposição de maneira... Foi uma coisa seríssima, o desempenho daquele padre em relação ao início das obras. Aqui no Ceará nós temos uma obra emblemática que foi um acampamento que foi montado na confluência ali da Avenida Antônio Salles, chegando no Cocó, onde se passou 50, aqui em Fortaleza, 50, 60 dias o pessoal acampado lá, para não derrubar 40 castanholeiras para se passar um viaduto. Hoje a obra está lá, é bom que o fortalezense passasse lá, analisasse o que é que está feito e visse, lembrasse daquelas imagens lá de trás, daqueles acampamentos montados, para não fazer aquilo. Mas por quê? Não fazer por quê? Interesse político de alguém. A obra tinha o licenciamento foi bem feito, foi estudado, existem bons técnicos, tanto na SEMAS, todos os órgãos licenciadores, analistas cuidadosos e cientes da sua responsabilidade. E você chega a ter uma licença dessa que é contestada por alguém que é do partido não sei de quem e não quer que a obra seja feita. Isso é um absurdo, a gente tem que acabar com isso. E a gente continua falando mais sobre obras no próximo bloco com Dinalvo Carlos Diniz, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no estado do Ceará. Daqui a pouco, mais influenciadores aqui na TVC.